Olá, tudo bem? Você aí e nós aqui para mais uma edição do Pense Comigo. Você nos prestigiando com a sua generosa audiência e nós agradecemos. Nesta edição, nós estamos aqui para conversar com a escritora Juliete Vasconcelos, a nossa convidada aqui à nossa frente, e aqui ao meu lado o influencer e jornalista Lucas Lorde. Lucas, tudo bem? Tá pronto? Tô pronto, Araújo, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Araújo. Boa tarde, Juliette. Agradeço pela sua presença. Boa tarde a toda a equipe técnica do Estúdio 48, Rodrigo, Vinícius. Estamos aí em mais um episódio do Pense Comigo. E sabe, Juliette, é mês das mulheres. Eu até falei para o Araújo, a gente tem que trazer uma mulher. Apoiado. Sim, daí na última semana de março a gente conseguiu trazer você aos 45 do segundo tempo. Aí eu fico honrada, né? Honrada pela lembrança e honrada, né, por representar aí as Sim. mulheres e espero voltar. Sim, força às mulheres. E além disso, não é só isso. Você é a primeira mulher do Pense Comigo aqui, a primeira mulher que a gente está entrevistando. Olha que maravilha, eu amei. Então, a sua presença aqui é uma homenagem ao mês de março, mês das mulheres, Sim, na luta das mulheres por igualdade, justiça social, liberdade, no combate aos preconceitos, né? Então, essa homenagem é sempre muito oportuna, bem-vinda e necessária. Eu agradeço de verdade, é muito bom, né? Até já me adiantando, né? Nós aqui que somos escritores de suspense, eu lembro que eu participei de uma roda de conversa e incluía, né, outros escritores até de nome no mercado, né, de editoras tradicionais. Eu era a única ali em começo de carreira. E alguém ali comentou, né, que foi muito difícil encontrar uma mulher da área de suspense para trazer. Então, até já soma isso, né? Não só representar as mulheres, mas também dentro daquilo que nós gostamos tanto, não é, Araújo? sim. Antes de prosseguir, eu queria acrescentar uma informação aqui do perfil da escritora Juliette Vasconcelos. Ela é pós-graduada em criminologia e é estudante de química. Então, eu gostaria de perguntar, começar a conversa, Juliette, quem é você? Onde você nasceu? Como é que você se movimentou entre a infância e a idade adulta? Quem é Juliette Vasconcelos? Eu acho que de todas as perguntas, né, quando tem assim uma entrevista, a mais difícil de responder é essa, né? O quem é você, né? Mas vamos lá, né? Hoje eu tenho aí meus 35 anos, né? Eu sou natural de Itapeva, aqui pertinho de Sorocaba, né? Coisa de 2 horas e meia, 3 horas. Conhecem Itapeva? Eu Sim. conheço. Conhece? Então, é uma cidade assim razoavelmente pequena, né, digamos assim. Sempre gostei de ler, né? Eu lembro que quando eu tinha ali os meus 10 anos, quarta série, eu acho que era 10 anos, né? 9, 10 anos, eu lembro que eu tinha um caderninho que uma professora me deu, da quarta série, e nesse caderninho eu escrevia as minhas histórias. E essa professora, né, a professora Vanusa, ela foi, assim, uma pessoa, assim, que super me apoiava, né, nessa questão ali do ler e do escrever. Eu lembro que eu comecei, né, esse amor pela leitura, pelas obras de Monteiro Lobato, né? Comecei ali pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, e foi o que, né? Tanto que eu escrevia muita história em cima ali das aventuras, né? Da Narizinho, do Pedrinho, e eu amava. E antes de voltar lá para trás, assim, né? Até quando eu lancei o meu primeiro livro, em 2017, eu falei sobre essa professora, porque ao longo dos anos, né, da minha vida, eu procurava por essa professora nas redes sociais, porque ela marcou a minha vida de uma tal forma, né, porque embora eu tivesse familiares ali que liam bastante, que incentivavam bastante, essa professora, ela foi um marco para mim, ela foi, assim, a maior. Tanto que no meu boletim da quarta série, essa professora, ela escreveu, né, Juliette, você será uma grande escritora um dia. Ela escreveu isso, né, você imagina. Foi sua grande incentivadora. Foi. Então, assim, aí eu lembro que eu sempre procurei e eu nunca encontrava essa mulher nas redes sociais. E no dia do lançamento do meu primeiro livro, em 2017, eu falei isso, né, lá no meu discurso e tal, e eu falei, né, lembrando ali dela,
E coincidiu, como esse lançamento foi em Itapeva, alguém já tinha ali lecionado com ela e mandou ali uma mensagem para ela: olha, tem uma aluna sua aqui e ela está falando de você. E ela apareceu, né? Nesse dia do lançamento, e eu chorei assim, horrores, horrores, mas foi maravilhoso. E assim, e eu percebo que muitos outros escritores têm, né, essa presença muito forte de um professor, né, na vida, né, que marcou ali de alguma forma, que incentivou. Então, assim, voltando lá para o meu começo, eu comecei ali realmente, né, através das obras do Monteiro Lobato, aí eu fui para Alice no País das Maravilhas, não consigo até hoje falar o nome do autor, assim, está acima de mim, né, não vai. E continuei, né, li bastante Lewis Carroll. Aí, ó. Como que é? Liu? Hã? Lewis Carroll. Lewis Pois é, Carroll. eu não vou tentar, porque eu não quero passar difícil mesmo. vergonha. É difícil. E eu lembro que na minha adolescência, na minha pré-adolescência, coisa de 12, 13 anos, eu já tinha lido, assim, muitos clássicos mesmo, e eu adorava. E eu percebi, assim, que muita gente não gostava, né? Ainda mais de leitura de livros clássicos, e eu adorava. Nossa! E aí é até muito gostoso, porque eu já comentei, né, que esse final de semana eu estive no Rio, né, para uma atividade de escrita, e nós ficamos numa chácara, né, chamada Moreninha, lá na ilha de Paquetá, que foi onde ocorreram ali as gravações, né, das novelas, né, a Moreninha, das 3 adaptações que teve foi ali. E assim, e foi muito legal, porque por conta disso, agora eu voltei a ler. Eu já baixei lá o livro, porque eu precisava ler a Moreninha. E é muito gostoso, porque, poxa vida, faz mais de 20 anos, né, que eu fiz essa leitura. Então, assim, eu era movida aos clássicos, eu era realmente encantada. Pouquíssimos livros que eu li na época, eu posso dizer ali que não gostei. E eu lembro também que eu estava no 6º ano, eu cheguei a ser mandada para a diretoria. Foi a única vez que eu fui mandada para a diretoria. Porque ao invés de estar fazendo a lição, eu estava lendo. Eu não me recordo qual era o livro, mas isso aconteceu. Aí já na minha idade, né, em período de faculdade, né, eu entrei na faculdade, eu tinha meus 19, 20 anos. Já na faculdade, né, minha primeira formação é de turismo, que é assim uma paixão para mim, né, amo. E aí eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu escrevia bastante, mas eu escrevia muito conteúdo voltado à minha área de turismo, conteúdo voltado à área de educação, e eu amava. E eu tinha muito isso, nossa, eu quero publicar um livro, eu quero ser escritora, mas eu imaginava, né, eu realmente acreditava que se em algum momento eu viesse a publicar, seria algo mais técnico, né, algo de caráter assim mais didático realmente, não ficção. Não passava na minha cabeça até aquele momento, né, publicar uma ficção. E após ali o término da faculdade, eu terminei a faculdade, eu continuei escrevendo, né, continuei produzindo bastante não ficção. E aí, aos meus 23 anos, na minha primeira gestação, eu acabei, né, comecei a ter esse interesse aí em escrever, porque eu engravidei, né, meu primeiro filho hoje tem 12 anos, né, meu filho mais velho. Eu engravidei e a minha vida toda, boa parte da adolescência ali até essa fase adulta, digamos assim, eu consumia muito conteúdo de suspense, criminal, eu adorava, adorava. Fossem livros, fossem filmes, fossem documentários, eu realmente gostava bastante, eu achava assim muito interessante. E eu acredito que por conta daquilo que eu consumia, né, e por conta do medo, né, mãe de primeira viagem, aquele medo de perder, né, que eu acho que muita mãe tem. Eu acho que uma coisa somada à outra, eu tinha muitos pesadelos, muitos pesadelos. Eu sonhava que alguém me perseguia, que alguém tentava tirar o meu filho da minha barriga. E aí eu lembro que nessa primeira gestação, né, eu comentava com algumas pessoas próximas, né, eu vejo tantas histórias, assim, de psicopatas mas eu ainda não vi nenhum que mata mulheres grávidas, né, seria legal. E eu ouvi algo como, nossa, mas que ideia tonta mesmo, né, que negócio nada a ver, deu né, nada a ver. Ok. Passou, tive meu primeiro filho. Aí na minha segunda gestação, que foi coisa assim de 1 ano depois, né, na minha segunda gestação, aqueles pesadelos voltaram. Só que junto dos pesadelos, né, você é escritor, né, você também já escreveu, você sabe como que é a história se formando na tua cabeça, né? De repente ali você tem muitas cenas, né, muitas coisas acontecendo. Então, enquanto eu gestava meu filho, eu também ia criando. Ia criando, e quando ele nasceu, eu já tinha na minha cabeça a história completa, com começo, meio e fim. Então, o gosto pela literatura, da forma como você contou, vem desde a infância. Sim.
Você era uma leitora voraz. Fui. Primeira pergunta é, na infância, quando alguém lê muito, ele se diferencia da grande maioria que lê pouco ou até não lê. Você era vista assim e você recebia estímulo ou crítica? Críticas, muitas críticas. Era nerd, era CDF, no mau sentido da palavra, né? Que vocês vão lembrar o que era. Era bem complicado essa parte. Ou Era seja, aquela. era mais desestímulo do que incentivo. Não tinha Total. aquela motivação de continuar. Não, total. Era Porque as assim. pessoas vê alguém que lê assim muito, o nerd, Exatamente. é o cara, é o excluído, né? Sempre fala essas coisas. Exatamente, né? Até a oitava série, né? Que na época não existia, não era, né? Não era até o nono ano, né? Era até a oitava Até a série. oitava. Isso. Aí até a oitava série eu era, assim, uma ótima aluna, né? Eu era bem aplicada mesmo, lia bastante, mas eu tinha aí esse rótulo, né? De, CDF, é nerd e tal. Então, tipo, tinha, assim, pouquíssimos amigos, né? Pouquíssimos mesmo. Então, era bem desestimulante. O que eu percebo que é diferente de hoje. Hoje, os nerds, né? Essa geração de nerds são... É uma garotada bonita, é uma garotada, assim, popular, é uma garotada, assim, que super saradinha e tal. Era totalmente diferente da nossa época. Na nossa época, o ser Sim. nerd era algo ofensivo. Era a Era algo menina ruim, né? esquisita. É. Tipo, era aquela menina esquisita que não fazia amigos. E hoje é diferente, ainda bem. Hoje os o nerds são pop. Exato, é outra coisa. E o suspense, uma área que te capturou no sentido literário, como você estava contando, ele já pintava nessa época da infância, ou seja, você já sentia essa tendência para gostar do suspense nas histórias que você já lia na infância, ou o suspense aconteceu, como você descreveu, a partir da primeira gravidez, com a segunda, ou então eram essas situações da idade adulta que te levaram ao suspense? Ou você já sentia isso desde a adolescência, quando você lia muito? Na infância, eu não tinha nenhum estímulo desse tipo, nem gostava, né? Só a ideia de ver alguma coisa ali de terror, alguma coisa nesse sentido já me afastava. Eu acho que foi ali no final da adolescência mesmo, né, que eu comecei ali a me interessar, né, por investigação, né, por histórias assim criminais e tal. Mas não foi na infância, não. Meu filho hoje, ele ama terror, ele ama essas coisas, né? Ele tem 12 anos. E sempre gostou, desde os 8 anos, que ele tem essa coisa de, eu vou escrever uma historinha assim, e tal, vou ler isso. Mas pra mim foi mais tarde. E ele demonstra gostar da escrita também? Ele pode seguir os passos da mãe também? Eu acredito que sim, porque até me surpreendeu ano passado, né, sexto ano, ele teve uma avaliação, ele foi medalhista, né, dessa avaliação, uma Olimpíada, e aí ele me contando sobre a história, e eu até brinquei com ele, nossa, eu estou preocupada que a tua professora não me chamou para conversar, coisa que o professor de teatro dele já fez numa outra situação, para você ter uma ideia, porque ele gosta realmente dessas coisas. Aí ele me contando a história, foi uma aluna que foi assassinada e acreditava-se que tinha sido um professor quem matou essa aluna, e onde na realidade quem matou foram as colegas. Foi algo assim, meu Deus, Heitor, e se me chamam para conversar? Como que eu explico dele, mãe? Ué, é só uma história. Ele realmente gosta bastante. Ia perguntar o nome dele, mas você já falou. Já. Heitor Heitor. Vasconcelos. Isso. Nome de escritor também. Eu Sim, acho. Viu? E como se deu essa sua escrita na área do suspense? Por exemplo, o primeiro livro foi O Ceifador de Anjos. É esse, né? Isso. Então, como aconteceu a ideia para esse primeiro livro? Foi Então, nessa fase das gestações? Foi. O Ceifador de Anjos, né, é o nome da trilogia. Então, assim, quando eu tive meu segundo bebê, eu já tinha o começo, o meio e o fim da trilogia. Então, os 3 livros já estavam na minha cabeça. O primeiro livro que eu escrevi assim em pouquíssimos meses, né, que é o Ceifador de Anjos, a Coleção de Fetos, que é esse que está em pé, que inclusive ele está passando agora por um relançamento, né? E ali, nesse livro, eu narro a melhor fase, né, do meu assassino, né, digamos assim. Tipo, a melhor fase dele está nesse livro, é onde ele faz acontece e nada acontece com ele. E aí, mais tarde, né,
eu escrevi ali o volume 2, onde eu retorno ali a infância dele, a adolescência e o começo de tudo, né? Que é o Quando antes ele da coleção. começou. Então o O antes volume da 2 é a coleção. origem e o volume 1 é o auge do assassino. Exatamente, exatamente. Eu não escrevi de forma cronológica, né? Eu escrevi ali realmente o auge dele e depois eu retornei ali pro começo de tudo. E mais tarde, assim, mais tarde que eu digo questão de poucos meses, né? Eu acabei escrevendo aí o volume 3, que era o desfecho da história de fato, né? A O que última acontece. ceifa. Isso, com ele, a última ceifa. Mas assim, E o que acontece? Qual que você imaginou para a conclusão? Assim, mesmo que você não conte, mas, claro, para não dar spoiler, mas qual que é a ideia do fechamento da trilogia? quando eu comecei a escrever a trilogia, eu comecei a publicar numa plataforma chamada Wattpad. Então, ali, conforme eu publicava, eu tinha ali um feedback, né, um retorno em tempo real, né, dos leitores. E comecei pelo volume 1, depois o volume 2 e o volume 3. E uma coisa que eu queria muito, né, para o fechamento do livro, porque na minha cabeça já estava tudo pronto. O que demandou de mim, o que demorou mais, foram as pesquisas, que foram muitas. Mas o que eu esperava desse desfecho é que fosse um desfecho que não fosse óbvio. Eu não gosto de Ah, nada que é óbvio, eu não fosse gosto. surpreendente. Exato, Ah. eu não gosto de nada, não, mas é isso. Nunca gostei. Eu gosto de coisas originais, né? Tanto que ao longo, assim, desses anos, né, escrevendo e tendo ideias, todas as ideias que eu tenho, eu paro para pesquisar no Google para ver se eu encontro algo similar. E se eu encontro algo que vai naquela mesma linha, a mesma história, então, não, peraí, né? Já criaram, deixa para lá, porque eu quero algo que seja muito meu. E ainda mais hoje que é difícil criar algo original, né? É muito Porque assim, difícil, você é muito pensa, que nem eu difícil. tinha um professor, eu tive, né, professor de um curso, que ele falava assim, você pensou numa ideia, já descarte que alguém com certeza já pensou nessa ideia. Você pensou na segunda, descarte também. Ele falou, lá pela 10ª ideia, talvez alguém não tenha Sim, tido essa ideia, daí você sim, vai nessa ideia. Mas geralmente a gente pensa numa ideia e alguém já pensou e é já, difícil. Por isso que é bom sempre pesquisar, ver se já teve a sim. ideia, porque é muitas ideias hoje, muita... Eu pesquiso todas as ideias que eu tenho, inclusive títulos. Eu tenho um horror com a questão de título. Vamos lá, né? Eu publico né? Eu trabalho, né, hoje com prestação de serviços editoriais, né? Trabalho para uma editora e já faz muitos anos que eu estou, né, trabalhando com isso. Então, tem coisas que você pega e eu trabalho muito com os meus autores, é essa questão, gente, esse título é um tiro no teu pé, não tá legal. Vou até citar aqui um autor que eu amo, que é o Drico Araújo. Quando ele chegou para mim, né, quando nós nos conhecemos, ele escreve maravilhosamente bem, mas os títulos dele era algo como O Incendiário. Se você joga um incendiário no Google, vai aparecer, É sabe, por isso que dezenas de livros tem vários livros com mesmo. exatamente relacionados a isso. Nunca vai aparecer o livro dele, né? Se você não colocar o nome dele junto. Ele tinha títulos como A Envenenadora, O Palhaço, eram coisas assim muito, muito óbvias, né? Pai Nosso, você jogava, aparecia tudo menos algo relacionado ali ao livro dele. Então eu sempre fui muito chata com as ideias que eu queria desenvolver, né? Com esses desfechos, eu sempre buscava que fosse algo que surpreendesse, que não fosse algo óbvio. Porque ali você tem muito assim, ó, o que que acontece com ele, né? Ele é um assassino, ele mata grávidas, ele é um serial killer. Ou ele morre ou ele vai preso. Tá, só isso? Ah, ele foge? Então eu queria realmente ali que surpreendesse. E eu fico, assim, muito feliz porque eu sei que surpreendeu. Porque eu lembro que eu colocava, né, logo que eu comecei o volume 3 eu colocava lá uma enquetezinha no Wattpad, né, para os meus leitores. E nessa plataforma eu tinha um retorno tão bacana que foi assim, em 10 meses, que foi o tempo que eu levei para publicar esses 3 livros, nesses 10 meses eu consegui 150 mil leituras para o primeiro livro, e foi uma galera que me acompanhou até o volume 3, e na época, nessa plataforma, em torno de 11 mil seguidores, né? Um pouco mais de 11 mil seguidores. Que era até mais do que aquela escritora que eu tinha comentado aqui, que me indicou a plataforma e tudo mais, e que era uma escritora com contrato em editora tradicional. Então, assim, foi muito positivo. E quando eu escrevi o volume 3, quando chegou ali na parte do desfecho, e muita gente já tinha votado no que elas acreditavam que ia acontecer no final, né? Ali todas as sugestões que elas davam, e nenhuma era aquela. Não teve um que acertou. Não teve nenhum mesmo, né? Em relação ali ao que aconteceu com ele. E eu lembro, assim, que escrever o volume 3 eu acabava de publicar o capítulo, quando eu ia escrever o outro, e eu enviava, e eu voltava para ver o anterior, eu tinha lá mais de 500 comentários.
assim, na hora, eles acompanhando comigo em tempo real o desfecho. Então, assim, foi uma experiência muito gostosa, Sim. né? Eu realmente prezei muito por essa questão do surpreender, do ser algo, né, inesperado. E foi muito bacana. E Pela no sua Wattpad, exposição. no Wattpad tem algum comentário assim que você viu lá, que fez você mudar os rumos da história? Alguém deu uma sugestão? Não, você sempre manteve a sua história fielmente, assim, independentemente de comentários, sempre manteve a história que você tinha na cabeça. Eu sou muito fiel à história, porque a história ela precisa fazer sentido, né? Sim, Então não dá para eu me apegar àquilo que eu gostaria ou àquilo que o meu leitor ou a minha leitora gostaria, porque foge, né, do propósito. Então tem assim, tem personagens mesmo que todo mundo não mata, faz isso, novela, só que fugia daquilo, né? Fugia da personalidade do sim, personagem, então não tinha como. Eu sempre fui muito fiel. O que aconteceu na plataforma do Wattpad é aquela. Posso até dizer que eram meus leitores críticos, que eram aqueles apontamentos assim: você deixou passar isso, você esqueceu isso. Por exemplo, um que eu adoro. Eu nunca vou esquecer dessa leitora, Neila. Neila, eu amo. E tem me acompanhado, né, até hoje, né? Há quase 10 anos. Ela, ela apontou uma coisa ali que foi. Nossa, né? Eu não acredito que eu deixei isso passar. Que foi algo assim. O Vincent, né, que ele é ali o protagonista, né, ele é um serial killer, porque você acompanha a vida dele, então você vê os dois lados dele, ele, marido, né, biomédico, e ao mesmo tempo ele ali sanguinário, matando ali as mulheres grávidas, né, devido ali à mente deturpada, né, a forma como ele vê o mundo. E assim, e conforme ele mata, ele guarda e ele rotula ali, né, ele tem o nome da vítima e tudo mais. E tem uma morte, né? Uma mulher que ele mata que não estava grávida. Mas ela dizia que estava e ela entrou no radar dele e ele matou ela. Mas assim, não tinha feto, né? Se Ele é ela um não estava psicopata. grávida. Ele é um psicopata, né? Ele é um serial killer, né? Ele mata uhum, muitas mulheres, muitas mesmo. E quando e quando alguém, né, que eu não vou dizer quem, né, porque seria aquele spoiler, né, quando alguém encontra essa coleção dele, né, que está lá tudo rotulado, acaba encontrando o feto, né, está lá o nome da pessoa que ele mata, que não tinha nenhum feto, porque ela não estava grávida. Mas conforme você vai escrevendo, tem coisas que você só vai ver depois, né, sim, mas eu nem tive tempo de ver depois, né, porque a própria leitora falou, viu, mas a fulana não estava grávida, como que encontraram um feto dela? Daí eu, pois é. sim, Então, isso aconteceu bastante, sabe? Aquela. sim, Agora, no que diz respeito a mudar a história, nunca mudei nenhuma história minha, eu sou sempre fiel a ela. O que eu preciso fazer, que é algo que todo escritor faz, é ali o adaptar conforme a tornar aquilo mais credível possível, né? Então, são muitas pesquisas, você precisa saber o que se encaixa, o que pode, o que não pode, sim. se, né, se vai ser verossímil aquilo de alguma forma, ou se não. Mas o mudar, por minha preferência ou preferência do meu leitor, jamais. Como Sim. você estudou criminologia e, então, e pensa esses livros com esses personagens, acredito que você talvez tenha refletido, isso seja um alvo da sua reflexão. Você vê diferença entre psicopata e sociopata? Seria a mesma coisa? Eu entendo que, na minha visão, psicopata é aquele que age com esse tipo de anomalia social individualmente. O sociopata tem a ver com a relação social com a qual ele se relaciona. Seria por aí É porque ou outra visão? tem aquela história também que fala que o psicopata já nasce psicopata, né? O sociopata vai se tornando, ou vice-versa. É uma coisa assim? Então, É né? complexo, parece simples, É, mas é É, complexo. É bastante complexo e, para mim, assim, é impossível responder a isso ou é aquilo, porque mesmo os estudiosos ali que estão nisso, eles divergem entre si. Então, há quem defenda que psicopata e sociopata é a mesma coisa, há quem defenda que psicopata e sociopata, a única diferença é que o psicopata, ele chega a matar, né? Ele, né, é capaz de matar e o sociopata não, mas ambos é o mesmo grau de dissimulação, né, de não serem empáticos e tal. Então, assim, é muito complicado dar uma resposta sobre isso. Né? Eu adoto que para mim é tudo igual, né? Eu uso isso, mas o termo psicopata para mim ele acaba tendo mais peso. tipo, os dois são capazes de matar, por exemplo. São.
E, Há quem defenda que sim, há quem defenda que não. e falando nisso, teve até um caso que eu lembrei de uma criança, o ano passado, acho que a criança tinha 9 anos, que ela entrou, não sei se vocês viram, que ela entrou numa clínica veterinária Eu e, vi. e assassinou 23 animais, esquartejou assim, uma coisa assim que você não imagina uma criança fazendo isso. Sim. Daí você pensar, daí falaram assim, a criança é psicopata. E falam assim, E quando a não se criança. pode dizer que uma criança é E falam psicopata. assim, quando a criança tá desse jeito, não tem conserto. Porque se já a criança já faz isso, quando é adulto, então imagina o que faz. Também é muito complicado dizer isso. Acho que o ser humano ele é muito complexo, né, em absolutamente tudo. Sim, E no que diz respeito a isso, a legislação diz que você não pode, né, rotular ou afirmar, mesmo você como um especialista da área, você não pode, né, um psiquiatra, um psicólogo chegar e te passar essa definição, não, porque ele é psicopata. Não podemos fazer isso. Inclusive, né, nós sabemos hoje que aos psicopatas, né, que não matam, mas são entendidos como psicopatas pela forma como o cérebro deles funcionam, que é essa frieza, essa, né, toda, que são os médicos, os políticos, né, e é toda essa galera que tem essa frieza, né, para lidar com certos acontecimentos, com sim. certas coisas. Então é muito complicado, né? Então, por mais que você possa ter essa mente aí meio psicopática, meio que vê tudo ali de uma forma deturpada, ou que de repente sinta as coisas de uma forma muito diferente, porque são muito mais práticos, né? É muito difícil. Muito Sim, difícil dizer, mas porque há essa divergência de opinião dessas pessoas que estudam isso, que vivenciam isso. e a pessoa também pode ter sido influenciada desde a infância, né? Pode ter sido algum trauma na família, alguma coisa que ela assistiu que acabou influenciando a mente dela. Ou talvez ela já tenha nascido com isso, né? Olha, eu acredito nisso, né? Eu vou mais por essa linha, assim, que há algo que desencadeia. Defende-se sim, né, O que é um que gatilho, tem, né? sim, defende-se sim que pode ser sim genético, porque o teu cérebro é o teu cérebro, ele é daquele jeito, né, ok, mas há gatilhos ali que podem desencadear, seja algo que você viveu ou algo que você viu alguém viver, né? No caso do Vincent, quando questionam, porque ele deve ter sofrido muito e tal, e quando você vai ver a história dele, ele não sofreu, mas ele viu coisas. Uhum. Então, pode ser, né, uma coisa ou outra e não tem como afirmar. Até porque quando eu vou lá e defendo isso, porque eu trabalho muito com essa lógica. Foi algo lá atrás que engatilhou, né? Algo que aconteceu que a partir daí, né, desembestou. Sim. Aí você vai ouvir, né? E não está errado, é exatamente isso. Nossa, mas quantas pessoas passaram por essas situações, né? Que foram agredidas, violentadas e viveram ali um inferno, mas na real, né? Se tornaram boas pessoas, apesar dos transtornos, apesar das medicações, apesar, né, de tudo ali com que eles precisam lidar devido àqueles pesadelos. Então, é muito complicado, né? Depende da mente de cada pessoa, né? É de cada um. Quem que saberia lidar? Porque não necessariamente você se torna um psicopata, mas você pode ter ali um outro transtorno, né? Você pode, de repente, por uma questão de defesa, você ter ali uma dupla personalidade, né? Que o nome nem seria esse, mas de repente uma esquizofrenia, né? Você pode ter. Então, é muito complexo. O ser Então humano é é um problema que a complexo. pessoa já tem e por causa de um trauma, um gatilho, ela desencadeia esse problema que já tinha. Pode ser É, isso, né? Não temos como defender que é só isso. sim. Porque, gente, falando assim por mim, eu não consigo acreditar que uma pessoa, por mais sã que ela seja, e assim, eu também não acredito que enquanto a gente é criança, né? Eu não acredito e nem é assim mesmo. A nossa mente não está formada, né? A nossa percepção de mundo não está formada, os nossos valores não estão formados. E para mim é muito absurdo pensar que eu vou lá viver toda uma situação horrível que a gente sabe, né? Pessoas aí que são abusadas ao longo de anos, que são totalmente negligenciadas, que são totalmente, né, violadas de todas as formas possíveis, elas consigam sair inteiras dali, né? Elas consigam. Entende? E a gente ouve muito uma coisa que o sonho do opressor é oprimir, né? Sim. E nós vemos isso, nós vemos uma repetição de ciclos, né? Nem todos, é um fato, mas quantas pessoas dão continuidade a este ciclo, né? Que sofreu ali uma violência na infância, um abuso, ele tende a. Por conta dos temas que eu trabalho, até das parcerias que eu faço de autores que trabalham temas até mais pesados dos que eu costumo trabalhar, hoje, né, não só hoje, mas há muitos anos que eu faço parte de muitos grupos
de pessoas que se intitulam psicopatas. Digo que se intitulam porque eu entendo que há quem é, de fato, e há quem vai na onda, que quer, que tá ali pela curiosidade, né? E tem gente que brinca com isso, Tem, com certeza tem, porque né? eu não vejo como alguém que se autodefine psicopata, ou ele é, de fato, psicopata, ou ele tá querendo brincar, que é uma brincadeira de mau gosto, né? É, Sim. brincadeira séria. Aí fala, sou psicopata, a pessoa já coloca medo nas pessoas. Mas tem bastante, mas é um grupo para isso, né? Eu tinha no meu WhatsApp contatos de pessoas que se diziam, né, pessoas que eu conhecia ali. E aí você filtra. Mas são pessoas que vêm e que desabafam com você e que falam e que você fica, gente, será que isso é verdade? Porque é muito difícil de você acreditar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem. Porque toda essa crueldade que nós vemos nos livros, que nós vemos na ficção, no mundo real existe, e existe coisa assim muito pior. Isso que eu queria lembrar. O Lucas citou um exemplo, eu lembro de 2 exemplos recentes também, que viraram repercussão nacional e internacional. O caso de um bolo que uma mulher fez e envenenou pessoas da família, e Sim. houve mortes, ela Sim. própria morreu também. O caso isso foi no estado do Sul. No estado do Nordeste, teve um arroz lá envenenado, que várias pessoas se alimentaram com esse arroz, e houve várias mortes também. Existem psicopatia, então a gente está falando da ficção, mas ela existe na realidade. A realidade, para mim, ela é muito pior. Enquanto eu escrevia o livro, na verdade, até hoje, agora, recentemente, eu fui marcada em publicações assim. Eu sempre recebia marcações de leitores falando: olha, a vida imitando a arte, ou vice-versa, sabe? De relatos não, aliás, né? Notícias de mulheres que tiveram a barriga cortada e o feto tirado. Foi a amiga que disse que ia comprar o enxoval para o neném e levou lá porque queria o neném. Uma outra era a vingança, não sei por quê. Aí uma outra porque queria criar o bebê. Então, assim, olha o absurdo, né? E é algo muito próximo daquilo que eu escrevo, né? Claro, eu estou falando de um serial killer, mas no caso dessas mulheres, dessas pessoas que fizeram isso, como que a gente pode dizer que essas pessoas são normais, né? Normais, assim, no sentido sã, né? Como que nós podemos defender isso? Por uma pessoa cogitar essa possibilidade de levar isso a cabo. Olha o quanto é Um absurdo. caso, assim, com o que acontece, a gente vê noticiado com alguma frequência, você acha que o stalker, esse pessoal que, seja sendo homem ou mulher, persegue outro pelas redes sociais, e isso se transfere até para perseguição pessoal, parecem pessoas obsessivas. Essa pode ser também uma espécie de psicopatia, será? Aconteceu agora no caso Vitória. O cara acho que parece stalkeava ela até cometer o assassinato. Olha, é muito difícil dizer, porque não é só a psicopatia que leva a você cometer um crime. E aí fica muito fácil você justificar. Porque você acaba justificando, tal fez porque é um psicopata. Não, às vezes foi Entende? um impulso. Às Exatamente, vezes foi uma porque assim, explosão, assim. é o como a pessoa é, né? E não Uhum. necessariamente ele teria que matar. E não é só a psicopatia que leva a você a cometer um crime. Então não tem como saber, né? Ele poderia ser simplesmente uma pessoa obsessiva, né? Como você Uhum. disse, poderia ser só isso. Ou pode ser que ele tivesse alguma outra coisa, ou pode ser que ele simplesmente fosse ruim. Entende? Então, assim, é muito difícil. Sem que eu fosse ali uma psiquiatra, que eu fosse uma pessoa, né, da área, se eu não tenho como acompanhar, se eu não tenho esse contato, se eu não acompanhei essa pessoa por um determinado tempo, eu não teria como opinar, né? Imagina eu hoje, né, nessa outra posição, assim, de escritora, mesmo, né, com essa especialização na área de criminologia. Então é muito difícil, a gente não pode de forma alguma rotular. E eu lembro uma coisa. Aliás, né, a gente não pode tirar conclusões, né? A gente acha, né? A gente acha e especula muita coisa. E tem uma escritora que eu gosto de acompanhar, e ela também é criminóloga, que é a Ilana, né? A Ilana Casoy. E assistindo as entrevistas dela, ela falava uma coisa assim que eu achava muito interessante. Porque ela ficou frente a frente de muitos assassinos em série, né? Ela teve a oportunidade de entrevistar, né? Ou de acompanhar lá as investigações e depoimentos de,
né? De psicopatas, assim, terríveis. E uma coisa que ela falava é que quando ela entrava, né, para conversar com essas pessoas, ela se desvestia ali de qualquer julgamento. Que ela não estava ali para julgar, né? Ou você tem que realmente entender ali que é o outro, e esse outro, ele tem uma forma de ver as coisas totalmente diferente, uma forma de sentir, e por mais que nos doa, por mais difícil que seja, né? Porque é algo assim que vai totalmente contra aquilo que nós defendemos e, né, apoiaríamos, que é sair matando, assim, né? Enfim. Mas você precisa entender, né? Não é o aceitar, mas o entender que o outro, como a cabeça dele não está no seu controle. E você não é juiz, né? Você não é Deus. Você é só uma pessoa em frente a uma outra pessoa que tem uma forma de pensar e agir totalmente diferente da sua. Além dessa Uhum. trilogia, você tem mais 2 títulos publicados que são Quando os Pássaros Pousam e Os Segredos de Origami. Também são nessa linha de suspense? Todos são. Segredos de Origami Guardados em Porcelana é um romance epistolar, né? Ele é uma história que é narrada através de cartas. É uma coautoria, né? Eu escrevi junto do escritor Drico Araújo, que tem uma série intitulada Psicopatas. E nessa troca de cartas, são 2 psicopatas ali, né? Trocando ali as suas confidências. Eles não só são psicopatas, como também são predadores sexuais. Ele, né, deu vida a Valentine, né? Que é uma psicopata americana. Perdão, uma psicopata inglesa. E eu dou vida ali ao Kiyoshi, que é um psicopata japonês. E foi um projeto, assim, maravilhoso. Nós levamos 7 anos, né, praticamente, para publicarmos esse livro, porque ao longo desses anos, né, tal qual a Valentine e o Kiyoshi, nós trocamos aí essas cartas e nós não combinávamos nada. Então, de acordo com o que a Valentine, né, confidenciava e contava o que estava acontecendo na vida dela, eu, né, correspondia àquilo e relatava o que estava acontecendo ali na vida do Kiyoshi. O único momento em que nós paramos, né, para decidir algo foi quando nós estávamos ali próximo do desfecho, né, que nós tínhamos uma quantidade de cartas que nós queríamos trocar. Então, e agora? Quem que vai ficar responsável pelo desfecho? Né? E aí foi inclusive o Drico que ficou. Então foi só naquilo que a gente precisou alinhar. No mais, cada carta que eu lia me surpreendia, porque nós não tínhamos um roteiro, né? Então não acontecia Ju, na minha próxima carta vai ser isso, 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 você vai fazer isso, isso, isso. Não tinha. Ele tinha ali toda a liberdade de me trazer as vivências da Val e eu tinha toda a liberdade de relatar ali as vivências do Foi Kiyoshi. uma experiência nova, né? Foi Escrever a 4 maravilhosa. mãos um Foi livro. maravilhosa. Foi, assim, uma experiência incrível. Acho que foi uma das melhores parcerias, assim, que eu, né, em termos de literatura, eu tive, porque ele escreve maravilhosamente e uma coisa que eu sempre falei pra ele, né? Os meus personagens, eles são muito queridinhos, né? Eles têm um público, assim, bacana. Mas o que eu falo pro Drico cara, eu gosto mais da Valentine do que do Kiyoshi. Eu sou muito mais Team Valentine do que Kiyoshi, sabe? Eu ficava ali sabe? E isso é muito gostoso. E você sabe que na literatura existem outras parcerias famosas assim. Existe uma parceria na Argentina de 2 autores clássicos, o Jorge Luiz Borges e o Adolfo Bioy Casares. Eles escreveram vários contos juntos e são contos maravilhosos. Os 2 são grandes escritores, né? São clássicos da literatura argentina e mundial e escreveram contos, criaram um personagem e escreviam juntos. E é uma parceria famosa também. Estou tentando lembrar outra, mas nesse momento me ocorre esse caso. Eu acho que quando tem essa conexão, né, é muito, muito bacana. O Drico, ele trabalha temas mais pesados, que eu particularmente sempre tive muita dificuldade em trabalhar, que é a questão ali da pedofilia, né? Ele Uhum. trabalha muito com isso, muito. E até a questão né, que eu falei lá atrás sobre a repetição de ciclos é uma coisa que nós vemos muito, né? Uma vez vítima, né, pode, obviamente, não ser, mas as chances daquele agressor sexual já ter vivenciado aquilo na infância também é muito grande. E até o que eu estava falando sobre esses grupos nos quais eu entrei, que eu estou em grupos desse tipo também, foi a essa conclusão que eu cheguei, né, na questão da repetição de ciclos. Dos relatos, né? O que eles compartilham com a gente nesse sentido. Você vê que muitos ali, eles estão
repetindo realmente aquilo que eles viveram lá atrás. Entende? Nossa, eu acho que é para tudo. Para tudo. Então, o que eles vivem, eles acabam replicando. Sim. Seja porque deturpou de uma tal forma que eles entendem que aquilo é uma forma de demonstração de amor, seja porque alguma coisa quebrou ali na cabeça deles, sabe? É realmente assim, sofrido. Não que justifique, né? Porque uma vez que uma pessoa adulta é capaz de fazer isso, né? A gente não tem como. Mas Não tem mais conserto. mas o entender, né? Porque nós temos muito. Que é uma coisa que eu acho que nós precisamos lutar contra, que é a questão do julgar. A gente vê lá na TV, ai, a mãe fez tal coisa com a criança, né? Ai, fez tal coisa. Eu acho importante o tentar não o entender no intuito de justificar, mas o saber que não foi pelo simples querer, eu não tô fazendo nada, vou ali afogar meu filho. Não é isso. Tem alguma coisa por trás. A pessoa pode ser, sim, realmente uma pessoa muito ruim, entendeu? Uhum. Como a pessoa pode ela estar vivendo ali no momento. Eu tenho um relato de uma pessoa que já foi próxima de depressão pós-parto. Ela, né, o marido sonhavam em ter ali um neném, era realmente um planejamento daquela família, né? Eles queriam muito, fizeram assim a coisa mais linda ali do quarto, tudo. E quando a neném nasceu, ela acabou tendo ali essa depressão pós-parto, e ela tentou, né, tirar a vida da neném dela, ela tentou jogar da varanda, ela tentou afogar, até que ela acabou ali internada, e ela ficou muitos meses até ficar bem e voltar. Então, é muito complicado o julgar. De repente, a pessoa tem ali uma esquizofrenia, tem ali alguma outra coisa que ela não está mais no controle, né, da vida dela, e ela acaba cometendo, né? E quando os pássaros pousam, qual que é o clima dele? Você falou do clima dos Segredos de Origami. E quando os pássaros pousam, qual que Quando é o os, clima? quando os pássaros pousam, também foi de um sonho. Eu sonhei que eu estava, que eu estava feliz e contente. Só que não, né? Mas eu estava lá feliz e contente, pregada. Eu nem lembro como, mas eu sei que eu estava lá pregada e eu olhava assim, eu só via milho. Só via milho, sabe? E eu estava lá em cima. Meu sonho foi simplesmente esse. E aí, no dia seguinte, eu gostei, né? É uma pegada meio. Ai, como que é o nome? Que a gente vê muito, eu adoro essas histórias de espantalhos também. Foi por essa linha, eu esqueci o nome dele, eu adoro ele, mas enfim. E aí eu fui nessa linha também, né? Ele é a história de quando os pássaros pousam. O título é porque a pessoa tá lá, né? Presa. E assim, ela vai morrer por inanição, ela vai morrer ali de sede, né? Ela vai, né? Tá ali, né? Debaixo de sol, né? Vai ter insolação, enfim. E quando os pássaros pousam é porque a pessoa tá tão desesperada, ela tá faminta. Então, quando a ave pousava, porque o objetivo era repelir, mas acaba atraindo a ave, né? E aí, quando o corvo ali, quando a ave pousava, ela tentava ali abocanhar, né? Essas pessoas ali, elas acabam tentando abocanhar. Então, é a história de um fazendeiro, ele é cadeirante, né? E Uhum. ele vive só. Ele é um pobre coitado, né? Todo mundo, né, tem pena dele, só que não, né? E começam aí a surgir essas vítimas, né, na plantação dele. E Tem um filme que tem. é Olhos Famintos, Olhos Famintos é maravilhoso. É que ele tem. Olhos Famintos, ele tem uma pegada sobrenatural, né? sobrenatural, que é o espantalho que se torna um monstro sobrenatural. Ele Ele é aparece de não sei com quantos de em quantos anos. 23 e 23, 23 anos, anos, ele é um demônio, né? Sim, Algo aham. nesse sentido. O meu não tem nada de sobrenatural, eu não sei, né, escrever nada sobrenatural, porque eu tenho medo, tenho muito medo. Então A, eu sob- sigo a sempre. sobrenatural você prefere mais o real. Eu Sobrenatural. Eu prefiro. também sobrenatural, assim, eu tenho um pouco de medo, assim, eu não gosto muito. Eu prefiro assistir, assim, um filme de um Adoro. assassino, um serial killer, que seja humano, do que de um perseguidor fantasma. Você já viu ou sentiu alguma coisa sobrenatural no sentido de assombração, por exemplo? Já aconteceu alguma coisa ou outra, mas eu prefiro colocar que é fruto da minha imaginação, entendeu? Porque eu realmente tenho muito medo dessas coisas, então... Nesse caso, assim, seus sonhos, assim, foram tensos, mas teve um lado bom que ajudaram você a escrever os livros. Olha, os meus sonhos nunca foram tensos. Porque assim, mesmo os que eu era perseguida e tal, é como se eu só estivesse ali assistindo, mas num ambiente Ah, então, controlado, não sei dizer. então no sonho você não se sentiu tensa. Não, Ah, entendi. não, entende? Eu sentia que algo ruim poderia acontecer, que eu não queria que acontecesse, mas eu não tinha esse medo, aquele desespero. É diferente de quando a gente tá dormindo e a gente sente que cai, né?
Já devem ter passado por isso, né? Que parece Quando tá que você caindo tá num prédio. que você Sim. tá. Nossa, isso é ruim. Mas nos meus outros sonhos, né? Com com essas pegadas, não era, não tinha esse sentimento de ai, que medo, ai, que horror e tal. Não. Mas aquilo ficava na minha cabeça, Sim. né? E por falar em filmes, acredito que você deve gostar muito de filmes na linha assim de Psicose, O Gosto, Colecionador de Filmes e Ossos, séries gosto. Silêncio também. dos Uhum. Inocentes, né? Gosto bastante. Qual um outro, Lucas? Tem Tem o Psicose, Silêncio dos Inocentes, Dexter, tem o Hannibal, Dexter, Hannibal, tem o... tem até uma série, Bates Motel, o Bates Motel, You, e tem né? uma série brasileira também, a Dupla Identidade, Dupla que o Bruno Identidade. Gagliasso era um assassino de mulheres. Ele Sim, atraía as mulheres. Eu acho que só teve uma temporada também, poderia ter tido a segunda, né? Daí não sei porque não poderia. fizeram. E nesse personagem desse filme Dupla Identidade, a aparência dele, do personagem, que é um psicopata também, que é um serial killer, não diz nada, né? Ela engana, né? As aparências enganam, né? Sim. Totalmente, totalmente. Uma coisa que eu falo muito, inclusive, para os meus filhos, porque eu bato muito nessa tecla, é que assim, maldade, né? A gente fala maldade, mas às vezes é o como a pessoa é e não é uma maldade. Aqui pra gente é maldade, né? Mas esse prazer por fazer coisas ruins não está na testa da pessoa, Uhum. né? Então ela é uma pessoa normal. Ela é uma pessoa ali que está ali participando do nosso dia a dia. E quando ela quer algo, né? Ela quer cometer algo contra você, ela não vai te falar isso. Então, assim, se sou eu, né, uma pessoa assim, eu não vou chegar, Lucas, vamos ali comigo que eu quero te matar. Lucas, Que vamos nem ali que eu quero aconteceu. te torturar. Isso não vai acontecer. Eu vou agradar, entende? Eu vou ser amiga, eu vou Sim. atrair, o como acontece com crianças, né? Muito. É aquele docinho, é aquele presente, é aquele vamos fazer um carinho no cachorrinho, no O diabo gatinho. aparece sorrindo. Sorrindo. Que nem Sempre, aconteceu no caso do sempre. Maníaco do Parque. Teve o filme, você assistiu o filme? Do Eu maníaco, acho que é filme ou série que fizeram. muitos anos atrás, a série. Então, teve acho que filme recente, que é com aquele ator Então, do não. Bacurau, eu esqueci o nome dele. Que faz Bacurau, sabe? Que fez Bacurau, eu esqueci o nome do Sei. ator. Então, Documentário, na é o verdade. documentário, daí falaram assim que o Maníaco do Parque ele não era bonito, assim, não era atraente, né? Não tinha um padrão de beleza que era atraente. Só que assim, ele ia na conversa na conversa com as pessoas e ele atraía as mulheres assim que eram principalmente assim as que tinha baixa autoestima. Tipo, era a mulher que tinha brigado com o noivo, estava insatisfeita no casamento, então ele ia falar, ele chegava nessas mulheres e falava o que elas queriam ouvir, falava que elas eram bonitas, elogiava elas, tipo, elevava a autoestima delas e ia levando elas na conversa e elas acreditavam nele. Então ele, assim, não tinha uma aparência de homem bonito, mas ele sabia levar pela lábia. Sim, E também porque, Dahmer também, né? sim, e também porque ele falava que era agenciador e que ia tirar foto. Então a menina, assim, já queria, tipo, que tinha um sonho de ser modelo, alguma coisa assim, já gostava, já se achava, assim, escolhida e já ia, assim, assim, pra mata, pro parque lá que ele levava. Eu sentia, tipo, uma autoestima elevada e escolhida. Pô, ele me escolheu, ela tava com baixa autoestima, ele me escolheu e eu vou lá com ele. Então ela ia com ele, assim, mesmo assim, não conhecendo ele, mesmo não... Sim. E a maioria dos casos, né, que você para ali para estudar, né, para conhecer, você vê que normalmente a aproximação é assim, é uma aproximação bacana, né? Uma aproximação assim, tipo, que não diz o que vai acontecer. Dificilmente ele vai chegar te atacando, né? Uhum. Ele vai chegar, né, fazendo ali alguma coisa. Tem um livro, é o Assassino de Crianças, o Matador de Crianças, de Itu. Conhece? Não. Eu acho que é o Matador de Crianças. Foi, acho que na década de 70, de 80, não sei, faz muitos anos que eu li esse livro. E que eu falei, né, que dificilmente eles vão chegar ali, né? No caso dele, ele até tinha um aspecto, assim, asqueroso, né, que não permitia ali uma aproximação, né? Digo asqueroso porque, infelizmente, a gente tem essa coisa, né, de a pessoa ali não tá cheirando bem, a pessoa tá... Você tende né, a se afastar e a pessoa ali acaba passando despercebida. E esse caso do matador de crianças de Itu, ele era um morador de rua. Então, assim, nos anos de atuação dele, como ele fazia? Ele estava lá, era uma outra época, né? As pessoas, elas se davam mais liberdade, elas eram menos, né, receosas. Aí, como ele fazia? Ele, como morador de rua, ele entrava ali, ele ficava ali zanzando pelas ruas, ele via como que era a rotina das famílias. Ele entrava num bar, entrava em outro bar, ouvia as conversas. Ai, porque a Mariazinha tá lá em casa. Ai, porque tem que ir lá ver a Mariazinha, tem que ver lá o Joãozinho que tá lá em casa, né, fazendo tal coisa. E a partir disso, ele sabia.
né? Quando os adultos não estavam na casa, ele entrava, ele pegava a criança e levava. E ele fazia, né? E enfim, alguns corpos foram encontrados, né? Outros corpos não, e eram crianças até que muito novas, né? Tipo, 12, 13 anos, eu acho que era o máximo para ele. Então, assim, ele também se mascarava ali no meio da sociedade. Tipo, ele era imperceptível. Numa investigação, ninguém lembrava que havia um morador de rua ali, né? Que viram esse morador de rua, porque ele era um ninguém. Então, também existe esse outro lado, né? Ou a Sim, pessoa, ela vai se colocar ali de uma forma que ela tá muito assim acima de qualquer suspeita. Seja por esse lado, simplesmente não era notado, como por essa outra questão, é aquela pessoa afável, aquela pessoa que está ajudando. E nós vemos muito isso nos filmes, nas séries e nos documentários, dessa questão de modus operandi, que eles acabam ali se envolvendo de alguma forma, né? São muitos os relatos no sentido de estão investigando, estão fazendo aquela busca na mata, aquela procura, e ele tá lá ajudando a procurar, né? então, E ele é até convincente, ele também está preocupado. sim, até lembrei de uma série que é Breaking Bad, já assistiu? Ai, adoro. Então, que o principal vilão lá é o Gus, né? Que ele é o maior traficante lá, e Professor daí de química. é o professor de química também, o Walter também, ele faz isso também, mas o Gus, assim, ele é um cara, assim, que ele ajuda a polícia, ele é o dono lá do restaurante lá, que vende comida de frango, assim, essas coisas. Então ele se camufla, ele lá vai ajudar a polícia, ele vai ajudar as crianças, ajudar a ONG, então ele é um cara que ninguém Acima de suspeita, qualquer acima suspeita. de qualquer É. suspeita, e ele é o maior traficante da região lá. E são, quando você vai pesquisar, tipo, isso não é só na ficção. Quando você pensa em tráfico de mulheres, em tráfico de órgãos, em, né, sequestros de crianças, em grandes, né, em grandes atos, digamos assim, não tem como imaginar que são pessoas antipáticas, que são pessoas, né, que estão ali à margem da sociedade. Não. É outro nível, né? Sim. Eu queria perguntar para você, a gente falou de filmes e livros. Você falou no começo de Monteiro Lobato. Quais são os autores pode ser de outra área, mas especialmente da área de suspense, te influenciaram e você admira muito? Você pode citar um, dois, três? Olha, eu busquei ler bastante nacionais, né? Tenho acompanhado alguns que estão lá, né, né, como Rafael Montes, como a própria Ilana Casoy, que inclusive tem uma parceria, né, com o Rafael, né, o Bom Dia Verônica, por exemplo. Mas assim, de fora, sempre gostei bastante do Jeff Lindsay, né? Do autor do Dexter. Gente, da Tess Gertsen também, que ela também tem uma série de livros que é investigativa, mas sempre ali, que são aquelas detetives. Tem uma série com essas detetives. Eu não vou lembrar o nome da série das detetives delas, mas são umas detetives ali que estão sempre ali atrás também de um psicopata, né? São os livros do Dominador, o Cirurgião. São livros nessa linha também, e eu adoro. São Essa muito série bacanas. De Dexter Edgar Allan Poe também, né? Gosto bastante de Alan Poe, mas o Alan Poe eu gosto dos contos, né? Da Hum. parte de romance mesmo. Eu não me senti, como que eu posso dizer, tocada, entendeu? Mas os contos, sim. Agora, em termos de romance, eu realmente gosto muito da Tess, gosto muito do Jeff, Sim. gosto bastante também do Rafael Montes, gosto muito da Ilana, gosto muito do Drico, né? Aí é mais por essa linha. Essa série Dexter é aquela que tem na Netflix? Eu não sei se está na Netflix hoje, mas provavelmente é, porque ele é um perito de polícia, né? Ele trabalha com a polícia, ele está sempre à frente das investigações. E ele é um psicopata, só que ele foi criado por um policial. Ah, E sim. esse policial que o criou, ele sabia, né, né, que o Dexter era diferente. Então ele o ensinou a direcionar os seus instintos. Uhum. Então ele mata outros assassinos. Ah, entendi. Então, chegamos, por uma questão de tempo, Que ao final pena. dessa edição do Pense Comigo. O tempo Eu passa gostaria voando. de, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Juliette Vasconcelos. Gostaria de concluir com um comercial. Este canal, Estúdio 48. Se inscreva nesse canal. Se inscreva também no canal Escritor Araújo, onde esta edição também estará postada.
E também outra é o terceiramargem.org. Também vai estar postado lá, é um portal, tá bom? Eu gostaria para se despedir, Lucas, tudo bem? O Tudo que você bem? achou? Cara, a conversa foi muito boa e quando a conversa é boa, o tempo voa, assim, você nem percebe. Eu queria agradecer ao Araújo pelo convite, agradecer a Juliette pela presença, agradecer a toda a equipe do Estúdio 48, aproveitar aqui e divulgar minhas redes sociais também, que nas outras entrevistas eu não divulguei. Meu Instagram é Lucas Lorde, Lucas com 2S, Lorde, com D e E, eu abrasileirei Lorde. E tem o meu TikTok também, que é Lucas Lorde, lá eu falo sobre Corinthians e futebol. Então me seguem lá, me apoiem lá. Meu Instagram tá com poucos seguidores, então dê uma força lá. E queria agradecer aqui. Foi uma grande conversa. Muito obrigado. E Juliette, suas palavras para se despedir, por favor. Não quero. Não quero, gente. Que delícia, queria mais. Tem mais perguntas, sim. O assunto é interessante, muito Sim, interessante e sim. inesgotável, tá? Olha, Sim. muito obrigada, Araújo. Muito obrigado, Lucas, né? Muito obrigada aí a todos, né? Realmente, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Honrada em saber que eu sou a primeira mulher, né? Que foi aí também para homenagear, né, as mulheres. Muito obrigada, foi realmente um prazer e eu realmente espero voltar e também, né, gostaria de convidá-los a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né, através das minhas redes sociais. Aí é só pesquisar por escritora Juliette. Ou jogar ali no Google também, né? Um Juliette Vasconcelos, que vai aparecer também um material bem legal. Muito obrigada. Ok? E agora, um agradecimento a você e o convite para que você acompanhe as novas edições do Pense Comigo. Agradecendo também ao pessoal da técnica e a você novamente. Muito obrigado. Ah, não.